Boa noite a todos, sejam bem-vindos, Movimento Seguidores do Cristo. Meu nome é Anísio Pontes, estamos aqui hoje para falar sobre um assunto bem interessante. Eu reservei esse assunto porque uma coisa nós estamos fazendo, nós estamos pegando o cristianismo da época de Roma, onde ele era muito forte, muito pleno, onde você via toda a filosofia de Jesus ali sendo preservada de uma maneira íntegra e trazendo para o século XXI, certo? Com esse conhecimento é que vamos unir os cristãos, através do conhecimento e não das diferenças de suas religiões. Então, que aqui não tem uma religião específica, a religião aqui é cristã. Devo lembrar a todos o seguinte, quando lhe perguntarem que religião você é, você não responde espírita, você não responde católico, você não responde evangélico, você responde, eu sou cristão. Se perguntarem qual a sua religião, você diz cristão, você é cristão. Você não é muçulmano, você não é budista, você é um cristão. Agora, que igreja você vai, você fala, vou na igreja católica, evangélica, centro espírita, aí você coloca o nome da igreja que você vai, ou templo, ou seja o que for. Tá ok? Mas sempre agora o hábito é, qual a sua religião? Cristã. Quando você pergunta para o muçulmano qual a religião dele, ele fala muçulmano. Entendeu? Ele não coloca a mesquita que ele vai. Você entende? Ele põe muçulmano. Então você é um cristão, como eu. Eu sou um cristão espiritualizado, certo? Então é importante entendermos isso. Você é um cristão. E hoje, como cristão, nós vamos colocar para você como se posicionar como cristão. Como se posicionar no mundo de hoje. Como ser um cristão. Que é um cristão realmente. O lado psicológico de como você vai influenciar as pessoas de uma maneira positiva, né? Para que o ambiente onde você fique seja de uma forma mais cristã. E isso é importante, nós entendermos isso, ok? Então vamos lá. A lição de hoje, eu pergunto a você, você tem dificuldades em se relacionar com as pessoas? Você tem dificuldade de se relacionar com seu marido, com sua esposa? Tem dificuldade de relacionar com seus filhos? Você tem dificuldade em se relacionar com colegas de trabalho, escola? Você tem dificuldades com os vizinhos ou qualquer pessoa, amigos que você vai num bar, num relacionamento, num namoro, num noivado, com parentes da sua namorada? Você tem alguma dificuldade? É nesta hora que o Cristo também ensina a questão psicológica. Como você pode colocar o cristianismo numa mudança dentro de você, para que essa mudança reflita também a mudança das atitudes dos outros. Que as suas atitudes, que as suas atitudes possam ser mudadas para que mude as atitudes dos outros. Isso se chama posicionamento. Você se posiciona nessa questão. E como é que eu faço isso? Uma coisa bem polêmica. Se eu falar para vocês que quem inventou a psicologia foi o Cristo, muita gente vai me chamar, você é louco. Pois é, eu sou louco mesmo. Quem inventou a psicologia foi o Cristo. Quando na época de Roma nem se falava em psicologia. Se eu não me engano, pelas minhas pesquisas, a psicologia começou lá pelos anos de 1879, uma coisa assim. Um médico alemão começou o estudo da psicologia. E depois veio Freud, etc. E tal, e veio muitos outros. Tá? Mas começou na época dos 800 aí, tá? 1800. Então, antes nem em sonho havia psicologia, mas hoje eu vou colocar para vocês a psicologia de Jesus,
que Jesus nos ensina na psicologia, como podemos ser psicólogos. O cristão é um psicólogo, e você vai entender isso hoje. É o posicionamento que você tem. Então, vamos começar com Mateus. Deixa eu ver aqui. Nós temos aqui Mateus, capítulo 7, versículo 3 a 5. Também temos em João, para quem quer seguir, né? Deixa eu ver, peraí. Não, falei errado, desculpa. Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. E João também conta-se a história de Madalena, que é o capítulo 8, versículo de 3 a 11. Ok? Então, deixa eu contar essa história para vocês, mas contar de uma forma pouco diferente do que as pessoas contam. Ok? Mas eu só vou contar a história, resumir ela, que é assim. Alguns sacerdotes saduceus, eles vieram com uma multidão enraivecida. Eles levaram essa multidão a se enraivecer, a ficar nervoso. Por quê? Porque eles colocaram a Madalena como uma pessoa adúltera. E naquela época, as leis daquela época, nós tínhamos o quê? O apedrejamento. Se a mulher foi flagrada num ato de adultério, com certeza ela ia ser apedrejada até a morte, ok? Então, eles já estavam com as pedras na mão, vieram para Jesus, perguntando para Jesus se ela deve ser apedrejada, se ela deve ser morta, de acordo com a lei. Isso, na verdade, era uma pegadinha, né? Acho que todo mundo sabe. Eles queriam fazer com que Jesus caísse em contradição. Que contradição? Se ele seguisse a lei daquela época, né, onde ele mata uma mulher adúltera a pedradas, o que acontece? Ele caía em contradição, porque ele pregava o quê? Amai os vossos inimigos, perdoai as pessoas. Então ele ensinava uma outra filosofia. Só que se ele pedisse impedir as pessoas de apedrejar, eles também fariam o quê? Disseram que Jesus não cumpre lei, que Jesus é um fora da lei. Então eles estavam querendo o quê? Queimar a reputação, destruir a reputação de Jesus, cair em contradição, para ver se ele era realmente o missionário. E eles, como naquela época eu já falei para vocês, os sacerdotes não gostavam do que Jesus falava, porque ele era contra o dízimo, era contra a corrupção, era contra o sistema, eu já falei isso para vocês, e eles toda hora tentando derrubar e caluniar Jesus. Porque Jesus era muito ouvido, muito seguido, as pessoas começavam a comentar muito sobre ele, estava começando a ficar famoso na época, e aí eles vieram com essa brincadeira com eles para tentar derrubar ele na calúnia, né, derrubar a reputação dele. Então, como foi a cena? Vamos lá. Para vocês entenderem como é Jesus. Jesus era um ser absurdamente inteligente. Ele captava todas as ondas negativas que havia em volta dele, ele conseguia enxergar nas pessoas o mal, e ele percebia tudo isso. E aí, ele de forma inteligente sempre resolvia de forma inteligente. Por isso que ele não ficou nem de um lado, nem do outro. Olha só o que realmente aconteceu. Jesus ele estava sentado junto com os apóstolos, com uma vareta, uma mão desenhando na areia, conversando calmamente, descansando um pouco. E aquela multidão veio, jogaram Madalena no chão e com as pedras na mão, vamos apedrejá-la, aquela gritaria imensa, vamos apedrejá-la, e aí os sacerdotes, vamos apedrejá-la, Jesus, e começaram a falar. E o que Jesus fez? Psicologia. Nós sabemos muito bem, e você pode perguntar para qualquer psicólogo hoje, uma multidão enfurecida, como você acalma ela? Como você transforma e impede que aquela pessoa seja linchada? Se a pessoa está com raiva, nervoso, como é que você faz isso? Se você tentar impedir
Se você parar, ninguém vai apedrejar ela, provavelmente eles vão apedrejar Jesus e ela junto. E Jesus sabia disso, que as pessoas estavam, os sacerdotes fizeram um trabalho muito bom em deixar as pessoas enraivecidas, né? E era muito fácil naquela época, as pessoas eram muito ignorantes. Então eram loucas resolver as coisas sempre com a violência. Então Jesus fez o quê? Continuou desenhando na areia, como se aquilo não fosse para ele. Apesar do nome dele ser dito Jesus, Jesus, e ele continuou. Por quê? Muito simples. O que ele estava esperando para falar alguma coisa? O silêncio. Aprenda uma coisa como cristão. Você nunca vai conseguir convencer alguém que está com o ouvido tampado. O ouvido tampado, o que é? Quando a pessoa fala, grita, nervosa, briga, ela não ouve você. Ela tem 2 ouvidos, mas ela não ouve. A consciência dela está fechada. Para a consciência dela, ela ouvir a própria consciência, você tem que ficar em silêncio. O silêncio, como diz o meu mentor, a sabedoria muitas vezes está no silêncio. Mas isso é uma outra história que eu vou falar daqui a pouco. Então é uma coisa importante você entender, ele ficou em silêncio. Porque a pergunta que você tem que fazer é, as pessoas querem me ouvir ou elas estão apenas querendo perguntar já sabendo a resposta? Ou independente da resposta que Jesus der, eu vou apedrejar essa mulher mesmo. E aí? Você não sabe. Como você vai saber isso? Quando as pessoas realmente quiserem te ouvir. Quantas pessoas chegam gritando, porque você fez isso, você para e fica quieto. E você não vai falar nada. Você quer me ouvir? Essa é a pergunta. O cristão é assim. Você quer me ouvir ou você quer me acusar? Esse é o posicionamento que você tem que fazer. Você tem que começar a entender o que as pessoas querem de você, antes de você responder. Será que ela quer realmente que você responda? Eu já tive casos assim que a pessoa chega perguntando tal e você começa a responder, a pessoa te interrompe, diz que você está errado e vai embora. Quer dizer, mas você veio para mim para perguntar ou você veio para brigar? Então, para que você não gaste saliva à toa, para que você controle a situação, é importante o silêncio. Então eles gritavam, e aí houve um silêncio. Todos pararam de gritar, esperando a resposta de Jesus. Jesus esperou um pouquinho e viu que o silêncio existiu. Então eles querem me ouvir. Então eles querem que eu fale sobre o que eu penso a respeito disso. Eles querem a minha resposta, a minha opinião. Muito bem. Isso é psicologia, gente. É saber influenciar e controlar uma multidão. Olha só. O que Jesus fez? Jesus se levanta. Ele não fala sentado. Porque o posicionamento do seu corpo determina quem você é e o que você pretende fazer. A gente encontra muito isso. É claro que eu não estou falando de humanos e animais irracionais, mas você vê a posição dos lobos. Quando um macho tenta desafiar o líder simplesmente se posiciona. Ele não morde aquela pessoa, ele não late para ele fica silêncio, fixo, olhando, de uma posição em que ele mostra para ele, eu sou superior a você, você não vai me vencer. E aí, o outro lobo para de rosnar, vai embora e se coloca na posição dele. A posicionamento. É isso que ele fez. Ele se levanta. Quando ele se levanta, ele diz, se vocês querem me ouvir, vocês vão me ouvir. E eu sou superior a vocês. Se vocês querem me ouvir, eu sou o líder de vocês. Só que ele faz o seguinte, ele dá um passo e fica na frente de Madalena. Ele se posiciona na frente de Madalena. Madalena no chão, na areia da terra, e ele se posiciona em frente a ela.
Por que ele faz isso? Porque ele está dizendo, eu vou proteger ela. Ninguém vai apedrejar ela. Ninguém vai fazer, só vai fazer isso por cima do meu cadáver, mas ele não falou, ele só se posicionou. Ele se colocou à frente dela, dizendo, eu vou proteger ela. E todos entenderam. Essa é uma expressão corporal. Isso está na psicologia. A expressão corporal controla a multidão também. Aí ele faz uma outra coisa. Antes de falar qualquer coisa, Jesus olha no olho de cada um. Ele começa a percorrer o olho de cada um, como firme, como se quisesse repreendê-los com um olhar. Sabe aquele olhar quando o pai ou a mãe olha para a criança e diz assim, você está fazendo uma coisa errada, você pode parar de fazer isso? Você olha e fala, pode parar. Sabe, aquele olhar que você recebeu às vezes do pai, da mãe, que está te repreendendo e você está fazendo uma coisa errada e só pelo olhar dela você já percebe que está fazendo errado? É esse olhar que Jesus olhou para aquelas pessoas, porque Jesus sabia que todos ali eram pecadores, que todos ali não tinham a menor condição de julgar ela ou condenar ela, que eles não eram melhores que Madalena, que eles não eram superior a Madalena. Isso ele colocou. E quando você olha nos olhos da pessoa, o que acontece com a alma? Você olha para a alma da pessoa e se abre a consciência. Você começa a deixar a sua consciência falar com você. Os seus erros, a sua repreensão, você, através do silêncio, do olhar, isso é psicologia. Por isso que eu falo que quem inventou a psicologia foi Jesus. Olha que coisa linda o posicionamento dele. E ele começou a olhar. Quando ele terminou de olhar para todos, seriamente, no olho, bem no fundo do olho de todos, inclusive dos sacerdotes, ele disse, aquele que estiver livre de pecados, que atire a primeira pedra. Aí ele parou. Ele fez uma pausa. Disse assim, não, veja bem, aquele que estiver livre de pecados, aí ele para. Aquele que estiver livre de pecados, ele dá uma parada, uma respirada, para a pessoa refletir, porque a consciência dele está aberta. Se estiver livre de pecados, poxa, eu já pequei, então eu não estou livre de pecados. Que atire a primeira pedra. Só que ele estava posicionado na frente dela. E todos respeitavam Jesus. Se atirassem a pedra, iam acertar Jesus. Então, ele se posicionou, abriu a consciência deles, mostrou que a consciência deles, eles têm pecados, e ainda por cima disse, quem estiver livre de pecados, que atire a primeira pedra. E continuou olhando para eles, e continuou fixo, olhando para eles. Quer dizer, ele não ficou nem do lado da lei de Moisés, nem do lado das leis daquela época, não era uma lei de Moisés, da época, e nem caiu em contradição. Ele não disse apedrejem ela ou não apedrejem ela. Ele deixou a consciência deles falar. Isso é psicologia. Você não se posicionou nem contra a favor e deixou a pessoa que está com a pedra na mão julgar a si mesmo. Porque, na verdade, neste momento, quando ele falou aquele que estiver livre de pecados, ele estava chamando o julgamento de cada um sobre si mesmo. A pessoa se julgou incapaz de atirar a pedra. Porque é verdade, quem é você? Em outras palavras, ele disse, quem é você para condenar esta mulher? Quem pensa que vocês são? É isso que aconteceu. Os sumos sacerdotes. Os sacerdotes foram embora e os outros também foram embora, largaram todos ali. E aí Jesus olha para ela e diz, cadê aqueles que te condenaram? Ela se levanta, não estão mais aqui. E aí ele vai, então vá, então eu também não te condenei, vou te condenar. Vá e não peques mais. E quando ela ia agradecer, né, ela ia me agradecer porque o Jesus me salvou, ele disse, vai e não peques mais. Ele virou as costas e foi embora.
Vocês entendem a psicologia das atitudes dele? O que ele fala? Isso é coisa de psicólogo. Psicólogo não. Você, o que você faria? Não, não, não mata ela não, por favor, vamos conversar, não sei o quê. Você ia ficar desesperado, nervoso também, ele também, todo mundo nervoso, e no fim aquele bafafá ia ser longo, capaz que apedrejasse ela, você não ia conseguir salvar. Não. Você entende o poder do cristianismo? Será que você consegue enxergar o poder que o cristianismo tem? O poder da psicologia, como influenciar as pessoas? Primeiro, Jesus já tinha um ensinamento: não julgueis para não seres julgado. Ele não julgou ninguém. Se Jesus não julgou ninguém, quem é você para julgar alguém? E julgar, condenar alguém, culpar alguém, como se você não fosse pecaminoso ou pecador, né? Eu cometi pecados? Sim. Eu cometi erros na vida? Sim. Então não cabe a mim julgar. Quem pode julgar? Aliás, nem Deus julga. Eu já falei sobre Deus, mas nem Deus julga. As leis de Deus é que julga. E ela não julga se você é culpado ou se você é inocente. Ela devolve a você a ação que você teve. A mesma ação. Se for boa ou ruim, não importa, ele vai devolver. Se você cortou o braço de alguém, um dia o seu braço vai ser cortado e acabou. Se você fez alguma coisa ruim ou boa, vai voltar uma coisa boa para você. Então, nem a lei julga, ela só coloca a condenação, ela devolve tudo aquilo que você fez. Então, nem Deus julga, Deus julga para você e julga. Você é bom, você é ruim, você é isso, você é aquilo. A sua consciência vai fazer isso. O que o cristianismo ensina, as leis de Deus, é que existe uma coisa muito que julga você muito mais, a sua consciência. Quando você faz uma coisa ruim, você pode ter certeza de uma coisa: você sabe. Você tem certeza que sabe. Só que você não coloca isso para ninguém. Você não revela isso para ninguém. Você fica guardado aqui, ó. E Deus lê isso. Deus consegue ler a sua alma lá dentro. E isso você pode ter certeza. E você pode ter certeza disso. Jesus está lá, ó, só ajudando você a entender a si mesmo e a sua consciência. A consciência que é uma consciência espiritual. A consciência ela fica no espírito. E lá está tudo o que você fez guardado. Tudo que você fez de bom ou de ruim está guardado lá. E se hoje, por isso que às vezes as pessoas quando estão para morrer, elas começam a chamar as pessoas para pedir perdão, porque elas querem, porque aquela consciência, aquele erro vai pesando mais profundamente. E aí a pessoa começa a ter medo. Medo do quê? O espírito sabe que todos aqueles erros dela, dessa pessoa, vai voltar para ela. Então Jesus sabia disso, sabia que a consciência julga e condena e faz a pessoa sofrer com o mal que fez. A consciência que faz você sofrer. Sua consciência, ele sabia disso. Ele conhecia esse lado psicológico da mente humana. Se isso não é uma evolução, se isso não é um ser muito inteligente, se isso não é psicologia, eu não sei o que é psicologia. Ele conhece a mente de todos que estavam ali. Ele sabia da ignorância de todos. Sabia que todos tinham pecados. Sabia até que aquilo era um teste, uma armadilha. Ele conhecia todas aquelas atitudes humanas contra ele. Isso é o psicólogo. O psicólogo conhece sua mente, seus pensamentos, seu cérebro, como pensa o cérebro, como age as coisas do consciente, do inconsciente, do semiconsciente. O inconsciente é uma forma interessante de vocês entenderem. O inconsciente, na verdade, não existe. Os psicólogos, eles chamam tudo de inconsciente aquilo que eles não entendem. Que eles não conseguem explicar, eles chamam de inconsciente. Então, o inconsciente nunca foi provado pela ciência que ele existe. É só uma teoria. Mas o inconsciente, na verdade, é o espírito.
ele é que lembra das coisas. Nas outras reencarnações, você não lembra o que você fez. Exatamente, você foi bloqueado, o seu perispírito bloqueia isso, mas não bloqueia os sentimentos, como eu já falei. Os sentimentos vêm. Se você não gosta de alguém, e você não sabe por quê, nem conhece aquela pessoa, mas não gosta dessa pessoa, o que acontece? Porque no seu espírito sabe que aquela pessoa é um inimigo seu, fez mal a você. Então você tem ódio desta pessoa. Ou amor por esta pessoa, porque já teve um relacionamento com aquela pessoa, foi muito feliz, uma pessoa muito bacana, muito querida por você, e você reencontrou ela, o seu espírito reconhece o espírito daquela pessoa. Ok? Isso é importante você entender. Então, o que Jesus fez? Ele trabalhou psicologicamente, não julgando. Veja, se nem Jesus condenou Madalena, que há boatos aí, que ela na verdade era uma, como eu posso dizer, era uma GP, que chamam hoje, né? Acompanhante profissional. E estavam tendo um relacionamento com um homem casado. Aproveitaram essa questão para falar que ela cometeu adultério. E usaram ela para tentar caluniar Jesus. Isso parecia um plano muito bom, mas veja como Jesus era inteligente. Jesus era algo excepcional, a inteligência dele era extraordinária. Ele percebia os truques, tudo tranquilamente. Ele tinha uma visão do ser humano, ele entendia o ser humano, ele entendia as pessoas daquela época, ele conseguia chegar até elas. Ele explicava por parábolas, por histórias, e fazia as pessoas entenderem coisas difíceis de entender. Então, isso era Jesus, o lado psicológico de Jesus, o lado inteligente de Jesus, o lado muito até científico. Se isso não é conhecimento psicológico, então mostra para mim o que é. Porque um homem controlar uma multidão enraivecida, tudo bem que tinha 2 sacerdotes ali que não estavam enraivecidos, era só um truque. Mas para as pessoas trazerem Madalena ali, quererem matá-la, porque esses sumos sacerdotes estimularam as pessoas a fazer isso. Sabe, é o gado, né? Estimulou a pessoa a fazer isso. E cristão tem um detalhe, o cristão não vai pela multidão. É isso que eu quero entender. O verdadeiro cristão, ele age de acordo com as leis de Deus, de acordo com o ensinamento de Jesus. Esse é um cristão. Ele para e pensa e analisa a situação. Uma dica, uma dica para vocês interessante que eu já falei, mas eu vou repetir. Se você tiver em dúvida do que fazer, você faz a pergunta: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Vá lá tu e faça o mesmo, porque com certeza é uma solução inteligente. Jesus sempre buscava uma solução pacífica e inteligente. E isso é o que nós cristãos buscamos na nossa evolução. Evoluir o cristianismo é evoluir a si mesmo, é ser alguém melhor. E quando você é alguém melhor, como? Quando você consegue fazer o que Jesus fez. O medidor da sua evolução é: eu consigo influenciar positivamente meu marido? Eu consigo influenciar positivamente minha esposa, meus filhos, primos, cunhados, tios, avós, vós, sobrinhos, amigos, colegas de trabalho? Eu consigo fazer isso? Não? Então você ainda está em crescimento cristão. Você entende? E é isso que o cristianismo, o mais forte do cristianismo é isso. É essa interação que ele faz pacificamente com as pessoas. As pessoas aceitam aquilo que você está fazendo e falando. Porque quando você fala, fala com razão, com fundamento, com conhecimento. O cristianismo, ele é uma biblioteca de conhecimento humano, da alma, do espírito. E o amor é uma das ferramentas, a caridade é uma das ferramentas, o conhecimento cristão é outra ferramenta, o perdão, o pedido de perdão, a humildade, tudo isso são ferramentas que o cristianismo tem para que você se posicione na sua sociedade com a sua opinião, com a sua posição.
Se quando você muda e se torna um cristão de verdade, as pessoas não gostam, então elas nunca gostaram de você. Você muda e as pessoas não mudam com você. Você deseja felicidade a elas, reza por elas e tem uma consideração e respeito por elas. Mas você não pode deixar que pessoas ignorantes controlem a sua vida, que digam o que você tem que fazer da sua vida, que atitude você tem que tomar, como você vai pensar, como você vai agir. Não, 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 não. É você que faz isso. Você entende? E às vezes nós estamos falando um monte de coisa e a pessoa não entende e começa a brigar com você. Jesus tem uma frase muito simples para isso. Nunca jogue pérolas aos porcos. O que quer dizer com isso? Tem pessoas que não estão prontas para o cristianismo. Tem pessoas que não vão aceitar o cristianismo de jeito nenhum. Então não gaste saliva com elas. Apenas contorne estas pessoas. Entende isso? Mas não conflita com elas. Não é a intenção. Então, através da palavra, da calma, a segurança que Jesus colocou para todos, isso é importante. Fale com posicionamento. Não é para você ficar pedindo desculpa e sendo humilde demais. A humildade excessiva tira de você o poder do cristianismo. Excessiva não. Humildade é bom. Sempre é. Vou falar sobre isso. Como a humildade influencia, a sua humildade melhora a sua situação aqui na Terra. Mas eu quero que você entenda que falar a verdade, falar com conhecimento e se posicionar não é arrogância. Você está só se posicionando como cristão. E esse posicionamento é que vai abrir as portas para você de outras pessoas. Às vezes nós temos que falar com certa firmeza. É necessário, porque você está falando com conteúdo. Você não está acusando a pessoa de nada. Você está, na verdade, ajudando ela. Às vezes você fala com alguém e fala para você, desculpa. Mas desculpa por quê? Por que desculpa? Você não fez nada de errado. Não tem que pedir desculpa porque você não fez nada de errado. Eu sou... Não, educação não. Educação é uma coisa, excesso de humildade é outra. É o que eu chamo de humildade falsa. A pessoa pede desculpa para tudo. Né? Para tudo. Ela pergunta uma coisa para você, você responde, desculpa, eu não estava te incomodando. Não, calma. Eu estou só te respondendo, estou te colocando, estou te ajudando, te ensinando. Às vezes a gente ensina as coisas para as pessoas acham que você está agredindo. Eu não estou agredindo, eu estou te ensinando. Eu estou te ajudando neste momento. Que você precisa de ajuda e eu estou te ajudando. Entendeu? É muito importante o seu posicionamento. Mostrar que você, como cristão, é uma pessoa segura, sabe o que quer, tem opinião e dirige a sua vida. O cristão dirige a sua vida, como Cristo dirigiu a dele. Naquela multidão toda, ele não se deixou influenciar. Ele não chegou e falou, não, Madalena cometeu pecado, vamos apedrejar. Não é assim que a pessoa fala, não, se ela cometeu, vamos apedrejar. Jesus, não, eu não vou apedrejar ninguém. Quem sou eu para julgar ela? Você entendeu? Eu evoluo. Eu não me considero um julgador. Então eu não vou apedrejar ela. Eu não. Você se posiciona fora disso. Então é importante no cristão ser corajoso. Jesus era um homem muito corajoso. Tinha medo. Ele enfrentava tudo que tinha que enfrentar com segurança, com confiança. E o cristianismo tem que te dar essa confiança. Isso é importante. Por isso que eu estou ensinar isso para vocês. E tem mais. O que Jesus poderia ter feito naquela época? Sem falar nessa história. Sem falar de aquele que estiver livre de pecados, que atire a primeira pedra. Não julgueis para não ser julgado. O que Jesus podia ter feito? Verdades que ninguém fala. Eu não sei se vocês lembram, eu falei sobre os 10 mandamentos. Que o povo hebreu naquela época seguia à risca. Seguia? Não. Não seguia.
Por quê? Porque no quinto mandamento, o que Moisés falou nessas leis? Não matarás. Pois é. Não matarás. E Jesus reafirma isso. Ninguém tira a vida de ninguém quando não julga. Então ele consegue fazer isso continuando as leis. Ele veio cumprir as leis. Ele podia ter colocado para as pessoas da seguinte maneira, perguntando para todos qual é a lei de Moisés, a quinta lei de Moisés. Todos tinham que saber. Dizia, não matarás. E ele falou, e Moisés perguntou quais as razões de não matarás? Ele disse, não matarás. E vocês querem matar esta mulher? Vocês vão descumprir a lei de Moisés? Ele podia ter colocado dessa forma. Vocês vão descumprir toda a lei de Moisés? Isso é importante vocês entenderem. E podia ter falado isso. A quinta, não matarás. Então, os hebreus estavam descumprindo a lei de Deus. Estavam apedrejando pessoas por adultério. Você pode punir as pessoas, mas não matar as pessoas. O cristianismo é terminantemente contra a pena de morte. Seja ela qual a razão. A pena de morte é terminantemente proibido pelas leis de Deus. E Jesus reafirma isso. Então, o que colocou? Estavam desobedecendo. Por isso foram invadidos. Pelos romanos. Foram conquistados pelos romanos. Quando você segue a lei de Deus, o mal não acontece com você. Mas quando você se desvia, aí, então essa matança que havia nos hebreus, enfraqueceu os hebreus. E eles entraram na corrupção, no dízimo, no dinheiro, na luxúria, nos pecados, né? Começavam a servir a Mamon e não a Deus, né? O Deus da riqueza e não mais a Deus, desobedecendo as leis de Moisés. E aí, sabe como é que é? Quando você corrompe a moral de uma família, das famílias, do seu povoado, das pessoas ali, você tende a cair no mal e sofrer com isso. Então é muito importante, as leis de Deus são morais para que nossa conduta seja de acordo com a lei. E isso nos protege. Isso nos ajuda. E protege mesmo. E eu vou contar em outros vídeos o que essa proteção provocou para mim. Então é muito importante entender que isso protege a sua família, protege os seus filhos, protege todos, você seguir a lei de Deus. Deus sempre vai proteger você seguindo a lei, se posicionando como cristão com coragem. Eu quis ser breve, mas é um ensinamento sim, eu vou trazer muitos outros ensinamentos, esse lado psicológico de Jesus, esse ensinamento que você também pode aplicar no dia a dia, no seu trabalho, no relacionamento com as pessoas. E como eu sempre falo, muitas vezes o silêncio, a sabedoria está no silêncio. Tá bom? Gente, muito obrigado. Peço a vocês encarecidamente que compartilhem com os amigos, com parentes, possam compartilhar isso cada vez mais e assim vamos ajudar através do conhecimento a unir mais os cristãos. Eu queria ter um lugar, né, um imóvel para poder abrir isso, essa religião cristã espiritualista, dar passe. Eu tenho saudade disso, mas eu quero que vocês aprendam sobre o cristianismo com mais profundidade, como esse lado psicológico de Jesus. Esse aprendizado que vai além do que quem tiver livre de pecado, que atire a primeira pedra. Não dando autoridade para ninguém julgar os outros, ou atirar pedra nos outros, ok? Compartilhem, façam as suas inscrições, e o sininho.
Eu já estou colocando alguns vídeos no Beabá da Razão, tá? Os vídeos rápidos, né, no Beabá da Razão. Eu estou ainda formulando, está no Quai. Depois eu vou deixar aqui nos comentários também o link, tá bom? Para vocês se inscreverem lá e propagarem o amor ao próximo através do ensinamento. Tá bom? Quero muito que vocês fiquem com Deus, sejam abençoados, que a vida seja próspera para vocês e que Deus traga muita felicidade a vocês e Jesus muito ensinamento e muita luz. Abraço a todos.